A minha filha mais velha, quando era criança, estava insistindo muito, um certo dia, para nós lhe comprarmos um sorvete. E nós lhe respondemos: olha, filha, quando você esquecer, aí nós vamos te dar. Passado algum tempinho, ela, para demonstrar que tinha se esquecido, nos disse: pai, eu já me esqueci. E eu voltei a perguntar-lhe então tu esquecesse de quê? E ela respondeu: do sorvete. O que demonstra claramente que ela nem tinha esquecido e continuava ansiosa por aquilo que ela tanto queria, que era o sorvete. Ansiedade é uma característica nossa, uma característica humana e bastante normal, inclusive, em circunstâncias que envolvem dúvidas, incertezas, riscos. Portanto, ela é benéfica em certa medida, porque o nosso próprio organismo reage nos deixando alertas, por exemplo, perante uma situação de risco, de perigo, não é? Então, a ansiedade em si mesma, por si só, ela é boa. O problema dela é exatamente quando há um estado contínuo de ansiedade. E isto afeta a nossa vida, faz mal à nossa vida. Há um texto em que Jesus Cristo falou sobre ansiedade, preocupações com a nossa vida, e eu gostaria de ler com vocês hoje, e o texto é em Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Na verdade, aqui, o homem não queria bem um juiz, ele queria muito mais um advogado que colocasse aqui, que o defendesse, né? Então Jesus não quis entrar nessa discussão, pelo contrário, ele pegou a ideia e trouxe outro problema ainda mais grave, que é o problema da avareza e da ganância. Verso 15. Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Veja a diferença que Jesus Cristo faz entre a vida e aquilo que ele tem, as suas posses. É o ter e o ser. Ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse a este homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O contraste aqui é claro entre a riqueza pessoal, material, e a riqueza para com Deus. Uma é avarenta, a outra é uma bênção de Deus vivermos para ele. Verso 22, ele não parou. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos agora, dizendo isto: por causa desta ideia da avareza que está no verso 15, que ele diz para nós guardarmos, fugirmos de toda e qualquer avareza, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que Jesus já de início relaciona a avareza, cuidado com a vida e cuidado com a prosperidade material, cuidado na abundância de bens, liga isto com ansiedade. Porque de fato a ansiedade tem um pouco a ver com o futuro, com aquilo que nós esperamos no amanhã.
E este homem da parábola parece que tinha conseguido suprir isto. Bom, já que eu tenho tanta coisa, já que eu tenho abundância de bens, deixo de ficar ansioso, posso me despreocupar confiando nas riquezas que eu tenho, porque elas me garantirão a vida. E Jesus disse na parábola, Deus próprio disse que ele estava sendo louco, porque nem estava pensando nos outros, nenhum tipo de solidariedade aqui, em partilha dos seus bens, e completamente se esquecido das riquezas perante Deus, com relação ao prestar contas a Deus, com relação a apresentar-se diante de Deus por aquilo que ele tinha feito. Então, Jesus inclui aqui que a ansiedade está ligada à avareza, né? Nós estamos tão preocupados com a vida que ficamos preocupados com as coisas. E Jesus diz para não ficarmos ansiosos pela vida, quanto ao que havemos de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Verso 23, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Dando a ideia, então, que quando a ansiedade ela passa a ser uma continuidade, em um nível superior ao normal, ela está se tornando, ela própria, maior que a vida. A preocupação com o alimento, com as coisas, trazendo esta ansiedade, está afetando a vida, afetando provavelmente a saúde. E aí ele diz para observarmos os corvos. Os corvos para Jesus aqui são animais realmente imundos, são animais que não tinham muito valor. E ele diz que os corvos não semeiam, não ceifam, nem têm despensas, nem têm celeiros, todavia Deus os sustenta. Então, e ele pergunta, qual é que vale mais? Vocês não valem mais do que as aves nesta hierarquia de valor aqui natural? E aí, outra pergunta, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? De certa maneira ele diz, vocês podem ter certeza, a vida de vocês vai ter um fim, vocês não vão poder ir além disto. Então, esta é outra certeza que todos temos, ou não? Não é verdade? Sim, todos temos a certeza de que a nossa vida terá um dia o seu fim. Por isso a necessidade de entesourarmos e ficarmos ricos perante Deus. Ele não está dizendo aqui que nós nunca morreremos, que tudo vai ser bom. Não é isto que ele está dizendo aqui. Ele diz que nós não podemos acrescentar 1 milímetro, 1 centímetro à nossa própria vida. Então, se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras, né? Então, a ansiedade não pode fazer mal à vida, porque ela vai tirar dias de vida. Observai os lírios, outra comparação que Jesus faz com relação às plantas, os lírios. Eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, veja, a erva é outra planta que biblicamente tem um valor pequeno, ela aparece num dia, a sua flor cresce e dura muito pouco e cai. O Velho Testamento faz muita comparação do homem com a erva do campo. E Jesus diz, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Outra ideia que Jesus coloca é que a nossa falta de confiança em Deus pode aumentar a nossa ansiedade, visto que não descansamos. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Estas inquietações, como se a própria criação não nos pudesse dar solução. Este texto, essa comparação com corvos, com aves e com a erva, é muito a panorâmica e uma pintura da criação.
Ou seja, a criação, aquilo que Deus criou neste mundo, nos dá sustento. A água que Deus criou, os alimentos que Deus criou, a fruta que Deus criou. Então, o que Jesus está dizendo é que Deus tem providência na criação a respeito da nossa vida, né? Daí até um pouco de importância de nós também cuidarmos da criação, porque se nós matamos as aves e destruirmos as plantas, onde vamos retirar o nosso sustento, né? Se nós poluímos os rios, etc., tudo isto é que nos sustenta. Então, a providência de Deus está na criação, está naquilo que Deus criou. Lembro-me de um pastor, amigo nosso e querido, dizia-nos sempre quando lia este texto: os passarinhos, Deus cuida deles, mas eles saem do ninho e vão procurar comida todos os dias, né? Então a ideia aqui não é preguiça. A ideia aqui não é que vai alguma coisa bater a nossa porta, vamos receber um cheque pelo correio, não precisamos de trabalhar. Absolutamente não é nada disso. Em primeiro lugar, sabermos que podemos confiar em Deus, porque na natureza Ele tem o sustento, o subsídio para a nossa vida. E depois que Ele conhece e sabe de todas as coisas. Mais ainda, o contraste aqui é com relação, não vamos nos esquecer, à avareza, ao apego às riquezas, ao apego ao dinheiro, à falta de generosidade, né? Ao medo de perder. Isso está lá no verso 15, ele começa dizendo isto de uma maneira bem clara: guardai-vos da avareza, porque a vida não está nos bens. A vida vai além disso, é muito mais importante o ser do que o ter. E ao contrário, então, disto tudo, das inquietações e da ansiedade, o que ele diz a partir do verso 31? Ele diz muito claramente: buscai antes de tudo. Antes de tudo. Portanto, esta ideia, esta garantia de que Deus sabe de tudo, que Deus providencia na natureza o nosso suprimento, está diretamente relacionado com aqueles que devem confiar em Deus, devem ir à procura, devem trabalhar, devem se deixar claro, evidentemente, a preguiça. Isto o Novo Testamento também fala: aquele que se converteu, conheceu Jesus, deixe de roubar e passa a trabalhar, deixe de falar mentira, passa a falar a verdade. Portanto, são atitudes com uma virtude natural, como uma virtude humana, não da preguiça, que é em si mesmo um pecado, mas pelo contrário, é uma atitude ativa aqui. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então há uma certa condição aqui, né? Aqueles que estão buscando o reino de Deus antes de tudo, para que estas outras coisas, o provimento da vida, sejam então nos sejam acrescentados, não em luxo, não em excesso, mas naquilo que é realmente necessário para a nossa vida. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Então, há aqui uma moderação. Vejam como ele coloca algumas atitudes aqui impressionantes. Depois disso, ele diz: vendei os vossos bens e dá esmola. Completamente ao contrário daquele homem da parábola que só pensou em si mesmo. Então, pensar em si mesmo, isto realmente só vai trazer ansiedade. Há uma coisa muito boa para se fazer quando estamos ansiosos. Quando estamos, porventura, indo a Deus, pedindo e orando em demasia, com falta de descanso. Uma coisa muito prática é o que Jesus Cristo que nos refere. É o serviço aos outros. É lembrarmos dos outros. Vejam, o verso 33, vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então ele não está dizendo que nós temos que abrir mão de tudo, mas podendo ajudar alguém. Veja, a ideia aqui é a moderação com serviço. Não é ficar parado, não é ficar vivendo a vida para si mesmo.
mas eliminar a ansiedade, confiando em Deus e prestando serviço ao outro, ao próximo. Que vida maravilhosa! Foi assim a vida de Jesus. Ele não teve abundância de bens. Isto é muito claro no Evangelho. Ele dependia muito da ajuda de outros. E na sua vida e no seu ministério itinerante, viajando daqui para ali, sabemos que vida itinerante, vida que está sempre em viagem, é uma vida que empobrece, não acumula nada, né? Vai só consumindo. E ele precisava então, em primeiro lugar, de confiar em Deus, que haveria o seu suprimento, e também viver para outros. Por falar nisso, nós temos visto uma certa propaganda sobre uma convocação de santo, uma santa convocação, é até muito interessante, alguém que colocou isto, de alguns pastores para um certo jejum. E o que me mostra é muita ansiedade, inclusive por parte destes, em que as coisas voltem ao normal. Por que será? Por que será que não conseguem estar com os seus templos vazios? E eu fico pensando se não será exatamente por aquilo que Jesus Cristo condenou aqui. Porque a avareza de muitos, porque são exatamente nas reuniões presenciais onde se recolhe o maior número de dinheiro. Não será isto uma prova de avareza, de falta de moderação? A maioria dos pastores que eu ouvi daquela conclamação, entre aspas, como se o Brasil fosse Israel e não é, a maioria dos pastores são ricos, têm muito dinheiro. Eu queria lembrar, falando nisto, o que diz Isaías claramente com relação ao jejum que eles proclamam. Porventura, estou lendo um texto de Isaías, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e os despedaces todo o jugo, ou seja, quebrar o peso que está sobre eles, o peso, por exemplo, deles terem que dizimar sobre o bruto. Que absurdo isto! As pessoas ficam com um peso enorme nas costas. Porventura não é também que o jejum que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa dos pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Enfim, está aí em Isaías 58, onde ele pergunta assim: eis que jejuais para contendas e rixas, eis que no dia em que jejuais cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o trabalho. Enfim, o texto está falando, claro, evidentemente, de Israel, quando ele não estava guardando o sábado, mas há aqui alguns princípios muito interessantes de que dizem que o jejum que Deus se agrada é o jejum da justiça e não da ansiedade por recolherem ofertas. Isto é um absurdo, isto é um absurdo. Aliás, o texto bíblico do Novo Testamento nos aconselha sempre a orarmos pelos nossos governantes. Sempre, não é só em situações difíceis. Então, me parece alguma ansiedade em que as coisas voltem ao normal, e não me parecem que estes chamados pastores, que muitos deles não são pastores coisa nenhuma, eles não têm igreja, eles têm empresas, eles não vendem os seus bens e dão esmola, como está aqui no verso 33 do capítulo 12. Não é isto que eles fazem. Por que não fazem isto como exemplo, em primeiro lugar? Por isso, irmãos, muito cuidado com estas proclamações falsas, que nada tem a ver com a vontade de Deus. Quando nós proclamamos um jejum, devemos olhar em primeiro lugar para nós mesmos e ver o que está errado em nós. Se eu quero fazer, ok, todo mundo é livre para fazer o que quiser. E o jejum, biblicamente, está relacionado ao arrependimento.
Estes homens deste jejum que está sendo proclamado, nunca os vi arrepender dos seus pecados, das suas ganâncias, coisa que neste texto é claramente condenado. Só os vejo pedir dinheiro na maioria das vezes. Basta ligar a televisão, irmãos, é claro. Eles mandam um boleto para casa de vocês, basta vocês fazerem um cadastro. Pronto, não estão preocupados com muita coisa mais. Verso 15, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque isto vai afetar a ansiedade. E se nós já estamos passando por tempos difíceis, irmãos, fica aqui o conselho bíblico: buscar o reino de Deus na sua simplicidade, cuidando uns dos outros, sendo solidários com quem está precisando, estando atentos àqueles que sofrem, olhando para fora, olhando para o outro. Isto é um exercício fantástico de cura da ansiedade. Quem teme a Deus e acumula para Deus riquezas, vamos dizer assim, tesouros, realmente não terá nada a temer. Este é o exemplo de Jesus, e que cada um pense e, em primeiro lugar, pense que a ansiedade estraga a vida. A ansiedade em exagero, ela é doentia e ela está muitas vezes ligada, como Jesus Cristo diz aqui, à preocupação demasiada com o futuro, com o amanhã, com a comida, com a bebida, com os bens materiais, né? E em contrapartida, é óbvio, não há aqui nenhuma promessa de que as coisas cairão do céu. Não é nada disso. Mas Deus já providenciou na natureza tudo que nós precisamos para a nossa vida, e sermos generosos é um sinal também de que estamos confiando em Deus.